fácil, né? A gente abrir a boca e dizer, ah, eu amo a Deus e tal. E muitas vezes a gente lá, no camarada que vem nos importunar, o bebinho lá do barzinho que vem encher o saco, e a gente só falta dar uma porrada na cara do cara, né? No sujeito. Então a gente saber que nós somos amados por Deus, eu acho que é mais importante, né? Eu acho que acreditar nessa realidade de que nós somos amados por Deus implica em muitas coisas. Uma delas é não nos deixarmos mais ser manipulados por religiosos, manipuladores, esses caras que acabam distorcendo a verdade e a face de Deus, não é? Em nome de religião ou qualquer outra coisa assim. Então, eu fico pensando, qual será a palavra final para a minha vida? Para o meu pai, que Jesus já chamou, era a morte. Né? O papai acreditava assim, olha, acabou, morreu, fechou os olhos. Né? O papai pensava que aí era a palavra final da vida dele, era o túmulo. Né? O papai pensava dessa forma. Agora, antes da gente continuar essa reflexão, eu quero que vocês se perguntem, cada um se faça essas perguntas. Eu confio de coração que Deus me ama? Faça-se essa pergunta. Eu confio de fato que Ele gosta de mim? Eu acredito realmente que Ele gosta de mim nesse momento, agora. Eu acredito que Deus me ama realmente com as minhas falhas, com as minhas fraquezas. É bom a gente pensar nisso, né? Eu acredito que Ele me ama, de fato, antes mesmo de eu ter me purificado de alguma coisa, de pecado, ou de egoísmo, ou das minhas desonestidades, ou até do meu amor degradado. Acredito que Ele me ama de fato, com essas condições. Se cada um de nós conseguir responder essa pergunta, essas indagações, sim, Deus me ama. Deus, na verdade, Ele é louco de amor por mim. Deus literalmente morre de amor por mim. Deus é completamente apaixonado por mim. Se você conseguir responder dessa forma, a gente pode começar a vislumbrar qual é o último ato da nossa vida. Qual é a palavra final para a nossa vida, né? E aí eu fico pensando, o que é a fé, né? Qual é a essência da fé, né? Eu acho que a essência da fé repousa na confiança que nós temos nesse amor de Deus por nós. Senão não faz menor sentido, né? Então, se a gente tem essa confiança, essa certeza, essa é a essência da fé, me parece. Quer ver? Eu tenho aqui um versículo de 1 João, capítulo 4, verso 16, e diz assim: e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Então, veja bem. Conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Muito bem, então já ouvi falar durante muito tempo no amor de Deus e na justiça de Deus, né? Quantos de nós não já ouviu esse negócio? Olha, Deus é amor, mas Ele também é justiça. Ele está ali, qualquer coisinha, desce a vara, o cacete come e você vai se danar para lá. Eu penso que Deus, na realidade, a gente tem que esperar na justiça de Deus o mesmo que a gente espera da misericórdia dele, né, André? Senão não faz o menor sentido esse amor de Deus escancarado, louco, completamente indigno, como falei outra vez aqui. E quando se trata de amor, Deus não tem dignidade nenhuma, porque Ele ama pessoas como nós, cheio de falhas, não é? Cheio de tronchura, de coisas erradas. Então, eu acho que exatamente por Ele ser justo, Ele é misericordioso, porque Ele conhece as nossas fraquezas, porque Ele sabe que nós somos pó. Ele lembra disso, né? E aí, eu fico pensando, quantos nomes, quantos títulos foram dados a Deus, né? Então, assim, El Shaddai,
lembra de mais nome. Adonai, Elohim, Jireh, Elohim Jireh, Jeová Jireh, Jeová Nissi, Senhor dos Exércitos. Tsidkenu Yavé. Isso, Canta a música de Cleber. Sheshonoye, Sheshonoye, Tagamaguchi, sei lá. Mas veja, gente, que coisa. Aliás, ontem eu vi um filme com Jabene, nós vimos ontem, tivemos o privilégio de assistir em casa 3 horas e meia de filme, os 10 mandamentos, né, com o Charlton Heston e tal. E uma coisa que eu achei bacana, que eu não tinha pensado, que Deus tinha também essa designação, né, que alguém lá no filme, o personagem, fala em um inominado. Eu achei isso bacana, né? Deus é o inominado, né, aquele que não tem nome, né? Aí Jesus Cristo muda isso. Como que Jesus muda isso? Muda essas pompas de Elohim, Jeová Jireh, não sei o que lá. Jesus chama de Abba, né? É a primeira vez na história da humanidade que alguém trata Deus assim, de Abba. Abba é papai, paizinho. Meu filho Gabriel me chama de paizinho, me abraça, me beija. Eu sou o Abba dele, né? O papaizinho dele, né? Então Jesus Cristo chamou nosso Senhor Deus de Abba, paizinho, papaizinho. Que é o paizinho para cada um de nós? É aquele que protege, né? É aquele que cuida, é aquele que compreende, é aquele que perdoa e é aquele que faz festa para os seus filhos, né? Lembrando aí daquela parábola do filho pródigo, quando ele volta e o pai corta os braços, beija, acolhe, antes do cara pedir perdão pela merda que fez, ele já está ali, não, vem cá, pega esse meu anel, vamos, mata o bezerro gordo, vamos fazer festa que meu filho voltou e tal. Então eu fico pensando que quando a gente encara essa realidade do amor de Deus por nós, no nosso coração, quando a gente amplia a nossa consciência dentro dessa realidade, a gente passa a entender, a chamar a Deus de Abba, de paizinho. A gente passa a andar sabendo que o próximo passo, Andresa, e os próximos passos cuidarão de si. Os filhos de Abba andam sem ansiedade, não é? Os filhos de Abba não se preocupam com o amanhã. Pelo menos é assim que tem que ser. Pelo menos é assim que é a proposta do amor divino. Ele cuida de você, cara. Não se preocupe. Claro, vá fazendo as coisas que você tem que fazer no dia a dia e tal, mas tranquilo, sem preocupação, porque os filhos de Abba entendem dessa forma que ele cuida, que ele protege, que ele continua o tempo todo ali, como é que se diz, abraçando, fazendo festa para seus filhos, né? Agora vejamos que coisa curiosa, aqui em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21, se alguém pegar uma água para mim, eu agradeço. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, diz assim: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Que impressionante esse versículo, cara. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então vejamos, toda forma de pecado, todo tipo de vícios, relacionamentos rompidos, sensualidade distorcida, inseguranças, ódio, cobiça, ciúme, inveja, tudo isso e muito mais foi experimentado e carregado por alguém que era desprezado pelos homens, né? Segundo lá Isaías 53, versículo 3, aquele que era desprezado pelos homens, aquele que conheceu uma agonia que nenhum homem jamais conheceu. Muito obrigado. Aquele que conheceu uma agonia que nenhum de nós jamais experimentará. Aí, Jesus Cristo crucificado, né? Jesus Cristo naquela cruz. Eu fico pensando que é inconcebível a gente imaginar o que ele passou ali nu, pregado naquele madeiro lá, né? Porque ninguém morreu como Jesus morreu. Por quê que ninguém morreu como Jesus morreu se tiveram outros crucificados? Porque ele é a própria vida. Eis a diferença, Carlos.
Ele é a vida. Ele disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Portanto, ele se deu, né? Aquela experiência de morrer naquela cruz pregado foi uma doação completamente amorosa por amor a nós. Então é inconcebível o que ele passou ali, sabe? Inconcebível. Ninguém foi punido pelo pecado como ele foi. Agora, que coisa curiosa, ele não tinha pecado, né? Foi punido pelo pecado, mas ele não tinha pecado. Ele pagou o preço por nós, no fim das contas, né? Ninguém pode conhecer a dor por trás daquelas palavras Eloá, Eloí, Eloí, lama sabachthani. Deus, meu Pai, por que me abandonaste? A gente nunca vai entender isso, né? Completamente. E aí eu fico pensando, aquela agonia daquela morte, né? Que foi uma morte não somente aceitada, não somente, como é que eu vou dizer, suportada com paciência, mas também com súplicas ao Pai, né? Ele verdadeiramente, como diz o versículo lá de Isaías 53, verso 4, diz assim: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas dores ou as nossas doenças, né? Simples, eu poderia até parar de falar e a gente pensar nessas coisas, né? Poxa, Jesus pagou um preço altíssimo para que a gente pudesse saber que nós somos livres nele, caminhamos nele, andamos nesse amor o tempo todo e que a gente tem que distribuir isso. E isso é uma coisa que é natural, né? Que tem por obrigação. Né? Livre, solto, leve. Andar. Fazer curso. Oi? Não precisa fazer curso. Não precisa, né? Porque a graça, como é que se diz? Precede qualquer coisa, qualquer intenção e causa até, né? Então veja, a minha reflexão aqui, como eu disse no começo, qual é a palavra final da sua vida? Acho que tem que passar por esse viés. Você acredita de fato nisso? Né? Você acredita que somente Jesus Cristo, homem de dores, experimentado no sofrimento, carregou a dor na paz da graça? Você acredita? Que ele promoveu a paz através do sangue da sua cruz? Eu acredito que é assim. E só assim. Mas seu nome não? Paulo, Tudo bom, Paulo? João Davi, muito prazer, Paulo. Então Jesus chama, o chamado de Jesus é aquele que diz assim: vinde a mim, vós todos que estáis cansados, sobrecarregados, confusos, esgotados, transtornados, abatidos, ameaçados e deprimidos, e eu aliviarei suas mentes com sabedoria e encherei seus corações com a ternura que recebo do Pai. Isso é o perdão completo, incondicional. Morreu, mas não é pregado. Não é? Não é assim o convite de Jesus: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, encontrarei descanso para as suas almas, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Leveza na vida, né? Ou, se assim não fosse, quem mais ousaria dizer isso? Que é o caminho e a verdade e a vida. Quem mais ousaria dizer que é a luz do mundo? Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, né? Quem mais poderia dizer: eu sou o pão do céu? Tá? Quem comer desse pão nunca saberá o que significa morrer eternamente. Quem mais poderia dizer assim: quem crê em mim tem a vida eterna? Veja, a gente muitas vezes, né, o Jesus Cristo é maravilhoso demais. Aí, outro dia eu estava aqui pregando e me lembrei, acho que até comentei aqui na outra pregação, Olavo, que se o cara foi criado no candomblé, por exemplo, e ele acredita lá em Oxalá, o nome, a grife, não importa, isso não é. Aí o cara acredita, Oxalá pagou teu preço, tu tá leve, solto na vida, perdoado, vai andando nesse brilho dessa verdade, nesse perdão incondicional, e vai distribuindo essa graça, não é?
Vai cuidando de quem precisa, de um abraço, de um carinho, de um sorriso. Vai cuidando pela vida, porque a vida vai se apresentar para você. A não ser que você se tranque dentro de uma caixinha de vidro e se isole do mundo. Mas o chamado é para você ir para o caminho, para ir para a vida. Né? O chamado é para você sair, para você andar, para você conhecer, para você acolher, para você abraçar, para você viver nessa verdade do Evangelho, né? Do Evangelho da vida eterna. Então eu fico pensando que a prática do reino e o amor ao próximo são inseparáveis. Não tem como, não é? Prática do reino e o amor ao próximo, o amor a Deus, o amor ao próximo, está tudo dentro da mesma verdade, né? E aí vamos ver mais um versículo, 1 João capítulo 4, verso 20, diz assim: se alguém disser, amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Então eu preciso pensar um pouco antes de dizer que amo a Deus. Preciso pensar um pouco. Sabe por quê? Porque frequentemente eu sou intransigente, eu sou medida superior. Olha a minha roupa. Uns buracos fodidos aqui, ó. Enfim, mas isso é uma maneira. Ó, vou botar uma roupa diferente, para ser diferente. Essa é a parte que você é inferior, né? Não, a coisa de você ser metido a ser superior, né? Às vezes incapaz de perdoar. Ninguém me maltratou, meteu o pau em mim, me chamou de feio, eu já quero desganar o filho da mãe. Não é assim? Julgar o próximo, né? A gente tem mania de julgar. É só você ver uma pessoa com alguma possibilidade diferente do normal, você já está metendo o dedo. Olha esse sujeito lá, né? Hoje eu tive a felicidade, acho que eu comentei, não me lembro agora se foi com Kerne, acho que foi com Kerne. Comentei que hoje eu vi um travesti na Praia do Meio, né? Quando eu vinha com o pessoal lá de Salvador. Aliás, tem um pessoal, hoje foi um dia excelente, grato, fico grato a Deus por isso, né? O mentor de Salvador, o menino está hospedado na minha casa, gente finíssima e mais calíssima. Era uma mulher linda que tem um pau no meio das pernas. Aí, muitas vezes o neguinho olha assim e começa a julgar, né? Ah, poxa, fulano aí, ó, não sei o que, candidata. Pois algum eu vejo a graça de Deus naquele travesti, a beleza dela, né? Eu vejo a graça somente para amar e revelar amor a outras pessoas. Aquele sonho de John Lennon, de Imagine, que Jorge passou aí tão lindo, é possível, né? É possível se todos nós tivermos um coração que abrace, que acolha, não importa a religião, não importa se você crê em Deus, ou se você crê em Buda, ou se você crê em, sei lá, como é o nome do outro, Sai Baba, né? Tem um lá na China, lá na Alemanha, sei lá, o velho profeta Sai Baba. Jacarta. Sai Baba, sai Catal, sai qualquer coisa. Mas você tem que andar nesse amor, né? Nessa possibilidade, resplandecer essa ternura, tá certo? Viver para amar e espalhar amor para outras pessoas, penso eu, né? Eu acho que o mundo anseia isso, sabe? Eu acho que o mundo anseia que esse sonho impossível é possível. Esse sonho é possível. O amor existe, porque se o amor não existisse, esse sonho era uma utopia. Mas o amor existe. Não é, Eric? O amor tem um nome. O amor tem um nome. Isso é interessante a gente pensar, né? E eu acho que o amor é a única opção de felicidade para nós agora, nesse momento presente e no momento futuro. Acho que é a única opção. E aí, diante dessas colocações, aí eu faço de novo aquela pergunta: qual é o último ato da minha vida? Né? Qual é? Eu penso que só a misericórdia de Jesus, a misericórdia poderosa dele, pode acabar com nossas dúvidas, com a vergonha e com o desespero. Só a misericórdia poderosa de Jesus pode produzir a minha libertação. Em Filipenses 3, versículo 10, Paulo declara: quero conhecer a Cristo, o poder de sua ressurreição
e a participação em seus sofrimentos, tornando-me um com ele na morte. Muito interessante esse versículo, né? Então, durante algum tempo eu fiquei pensando, puxa vida, Paulo está dizendo aqui que quer conhecer Cristo, quer conhecer o poder da ressurreição, quer participar do sofrimento dele, tornando um com ele na morte. Ora, será que o cara vai querer andar o caminho do Calvário, carregar aquela cruz pesada e sofrer a agonia da morte e tal, não sei o quê? Mas eu acho que na realidade o que Paulo está dizendo aqui é que esse sofrimento que todos nós aqui temos, diário, o sofrimento físico, a angústia mental, muitas vezes de querer uma coisa e não conseguir, não é? A solidão, o medo, não é? Às vezes a inabilidade de se relacionar amigavelmente com outras pessoas, são circunstâncias reais de cada um de nós. E essas circunstâncias, penso eu, são essas que são formadas à semelhança da cruz de Cristo. Né? Esse é o peso que nós temos que carregar, por sermos inadequados muitas vezes, não é? Por termos essas dificuldades, vamos dizer assim. Então, acho que essa é a cruz que a gente tem que carregar, né? No fim das contas, sabe? Essas circunstâncias, não é? Agora, eu fico pensando, e a cruz? Foi a palavra final para Jesus Cristo? Porque veja, Jesus elevou-se algumas vezes aqui, né? Aqui na terra. Primeiro Jesus desce, né? Curiosamente, ele primeiro vem do céu e desce aqui na forma de um homem como nós, né? Suando, andando, fedendo, como todos nós. Como todos nós. E aí, ele eleva-se naquela cruz, aquela morte terrível, por amor a nós. Será que, se isso fosse o final, estava danado, né? Jesus não era cruz. Mas veja, 3 dias depois a gente contempla uma outra elevação de Jesus. E Jesus eleva-se do túmulo. A gente contempla a ressurreição de Cristo, né? Então veja, o que seria o ato final para muitas pessoas, a morte para o meu pai, por exemplo, que dizia, morreu, acabou-se. Jesus mostrou que não era bem assim, né? Ele elevou-se do túmulo. Jesus Cristo levantou-se do túmulo. E a gente pode contemplar. Aí dessa forma, quando Jesus se eleva do túmulo, curiosamente ele aparece para os seus discípulos em algumas situações, né? E em algumas situações, como aqui a gente está tudo reunido, ele se apresenta meio que atravessa pela parede, né? Sabe-se lá como, mas é a nova natureza dele do ressurreto. Né, Olá? A natureza de Jesus ressurreto, ele tem um momento que os discípulos estão reunidos a portas fechadas e eis que ele aparece, a paz esteja convosco e tudo mais, tal. Mais de uma vez ele se apresenta dessa forma. Eu acho que Jesus Cristo ressurreto, pelo menos a mim, me mostra como se fosse num espelho qual é a palavra final para a minha vida, porque a minha convocação é para ser a semelhança de Cristo. Toda convocação nossa é essa, não é? Então acho que a palavra final para a nossa vida passa por esse espelho, para aquilo para o qual nós fomos convocados, tá certo? Lembra-se do versículo de Paulo? Se sofremos com eles, com ele, se sofremos com ele seremos glorificados. Está escrito assim, né? Se sofremos com ele seremos glorificados. Então eu penso que a gente só alcança a vida mesmo através da morte, né? O que é que Deus está dizendo para mim e para você o tempo todo? Está dizendo o tempo todo, Renato, você me pertence, ninguém vai arrebatar você da minha mão. Está escrito. Ele disse claramente, olha, você me pertence, você está na minha mão. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Se fosse pouco, ele ainda diz mais, meu Abba foi que me deu vocês para mim, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Abba. E ele termina dizendo, eu e o Abba somos um. Morreu Maria Preá, acabou-se. É simples assim. Ele está dizendo, olha, você não será nunca mais chamado de envergonhado,
você nunca mais precisará se sentir culpado, a não ser que seja uma culpa que traga, como é que se diz, enfim, que redunde em vida, né? Porque tem uma culpa que é boa, né? Aquela culpa que você, poxa, espera aí, eu fiz aqui, eu magoei a Alexa, eu não vou mais fazer isso, eu vou trilhar por outro caminho, vou me reconciliar com a Alexa e tal. Isso é uma culpa bacana. Mas aquela culpa que você, meu Deus, eu sou isso, eu sou empenado, eu sou monstrificado e vou viver o tempo todo me condenando por causa disso, isso aí está acabado, cara. Temeroso, solitário, né? Aquela loucura toda. Jesus está dizendo para mim e para vocês o tempo todo o que ele disse com Jesus Cristo lá no batismo de João Batista, lá no Jordão. Você é meu filho amado, você é a alegria do meu coração. Simples assim. Deus está dizendo para nós o tempo todo: ei, você é a alegria do meu coração. Eu amo você, você é a alegria do meu coração. Então, diante dessa realidade, eu faço novamente o questionamento: qual é a palavra final para a tua vida? Pensa nessas coisas, né? E aí eu quero fazer um pedido. Eu me lembrei do avô de Kerner, pedi licença a ele para citá-lo aqui hoje. Que o avô de Kerner tinha primeiro eu conheci, né? Cabecinha branquinha, e tinha, Jorge, uma colocação bacana, assim, às vezes, que ele dizia: meu filho, eu estou por conta. Né, Kerner? Eu já estou por conta. Eu acho isso maravilhoso, sabe? Cara, já tinha ganho presentes demais de Deus, que já estava nessa vida, já com seus 80 e tantos, 88, 89 anos, sei lá. Dizia que já tinha ganho tempo demais, estava por conta aqui, estava esperando. Que maravilha! E agradecendo por tudo que tinha. Isso é maravilhoso demais, cara. Então, meus queridos, amados, era basicamente esse o recado que eu vim passar aqui, mas eu quero fazer um pedido a vocês. A todos vocês. Veja, em janeiro desse ano, quase que eu vou para a glória, né? O pessoal que aqui que está mais junto sabe da história que eu passei e tal. O baço, não sei quem embaçou o baço, tiver que desembaçar o bicho. Eu sei que quase que eu vou, cheguei a ver o túnel luminoso de paz e de eternidade, cheguei a vislumbrar, com certeza. Então eu quero pedir para vocês que quando esse meu corpo aqui silenciar, quando eu parar de respirar, celebrem com júbilo ao Senhor. Cantem, dancem, gritem as boas novas. João Davi voltou para a casa do Pai. É isso que eu acredito, certo? Ele partiu para o lado de Aba. Então cantem, festejem até amanhecer, cara. É para festejar. Eu não quero que um novo nascimento no Senhor seja monótono nem triste, pelo amor de Deus. Alegria e divertimento, sabe por quê? Porque ele chamou para o lar, ele chamou de volta para casa, né? Jesus nos chamou de volta para o lar. Tem que ser de mal nada. Exatamente, mano. E aí a gente vai com amor, alegria no coração, na certeza de que é amado do Pai, de que é noivo ou noiva de Jesus Cristo e que é templo do Espírito Santo, né? Aí eu fico vislumbrando, para finalizar, para responder aquela pergunta do começo, né? Qual é a palavra final da sua vida? Eu fico vislumbrando Jesus Cristo de braços abertos, fazendo aquele convite: vinde bendito de meu Pai, recebei por herança o reino que vos está preparado desde a fundação dos séculos. E aí, o olho realmente verá, porque hoje nós não vemos muita coisa, né? A gente vê, aqui, por exemplo, estou sem óculos, estou vendo vocês tudo embaçadinho. O óculos aí melhorou. Hoje a gente vê as coisas embaçadas, mas aí nós vamos ver de fato, né? Hoje a gente anda por fé, mas a gente vai andar por vista, não é? As coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu e que nem chegou ao coração do homem, são as que Deus tem preparado para nós. É isso aí, queridos, tá? E aí o coração do homem se enche dessa esperança, e é com essa esperança a gente vai caminhando, vai acolhendo, vai amando e vai dizendo amém. Vem, Senhor Jesus. É isso aí o recado, viu, mano? Tá bom?